Olá, eu sou a professora Simone de Língua Inglesa e o tema da nossa videoaula de hoje é compreensão oral, ou seja, listening. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos objetivos de aula. Hoje nós vamos entender a importância da compreensão oral, ou seja, a importância do listening. Em seguida, nós vamos aprender estratégias de compreensão oral e de listening. E por que nós vamos trabalhar com o listening? Por que seria necessário desenvolver essa habilidade? Atualmente, você tem acesso a diversas possibilidades de interação com o advento das novas tecnologias, principalmente da internet. Hoje, você pode interagir com diversas mídias. Nós temos os textos escritos, que você pode fazer leitura, e temos os textos orais, que são aqueles que vocês vão ouvir. Por exemplo, temos palestras à nossa disposição, temos vídeos, temos videoaulas de instituições fora do Brasil renomadas. Portanto, pensar em ensino, pensar em pesquisa, é pensar em toda e qualquer possibilidade que você tenha de adquirir um novo conhecimento. Então, é por isso que nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com estratégias que vão te ajudar a desenvolver a habilidade de listening. Mas antes disso, vamos pensar em passos, vamos pensar nas estratégias, tá? Vamos pensar um pouquinho em língua portuguesa. Quando você está interagindo em língua portuguesa, por exemplo, se você estiver assistindo uma entrevista, você vai trabalhar determinadas habilidades, determinados recursos que vão te auxiliar a compreender a nova informação. Essas habilidades você acabou desenvolvendo com o tempo, e você utiliza estratégias de uma maneira intuitiva. Portanto, vamos pensar em estratégias agora que vamos apresentar para você poder trabalhar o listening. Agora, pensando mais na língua inglesa e nas possibilidades que temos, eu vou apresentar para você um conjunto, de novo, conforme eu falei, um passo a passo para a gente poder entrar nesse universo do listening. Então, acompanhe comigo. Aqui nós temos primeira coisa que nós temos que pensar, sempre, vamos pensar em prever, em adivinhar. Quando estamos trabalhando com isso, estamos trabalhando com o nosso conhecimento prévio, ou seja, com o nosso conhecimento de mundo, com o conhecimento que temos da língua e com o conhecimento que temos a respeito do tema que vamos trabalhar. Em seguida, iniciamos um processo de reflexão, porque é o momento que você começa já a pensar para focar no texto. Quando estamos trabalhando com listening, principalmente, a concentração ela é essencial. Para quê? Porque através dela, através do foco na audição, você vai acabar reconhecendo conectores e marcadores do discurso, você vai entender a entoação e o ritmo das palavras, vai comparar, contrastar e resumir à medida que as informações forem se juntando e você for trabalhando a compreensão. A partir daí, você vai conseguir identificar com muito mais facilidade os pontos relevantes e também os irrelevantes. Afinal de contas, temos que fazer as nossas escolhas. Em seguida, entender as inferências. Entender as inferências é buscar dentro desse todo conjunto a compreensão para que você entenda o assunto e o tema que está sendo trabalhado. Em seguida, ressignificar e agir. Quando pensamos em ressignificar e agir, pensamos em toda e qualquer possibilidade que temos de ensino, novamente de pesquisa, nas possibilidades que temos de transformação. Portanto, se você utilizar as estratégias que nós vamos desenvolver na aula de hoje, a ideia é que você tenha autonomia, não somente para desenvolver uma estratégia que é para a aprendizagem da língua inglesa, mas uma estratégia que vai fazer com que você tenha uma imensa possibilidade de pesquisar materiais do seu curso, materiais da sua aula, ok? Já que estamos falando em possibilidades, sempre pensamos que as nossas ações, elas são movidas por desejos e por vontades. E esses desejos e vontades, por sua vez, na verdade, fazem parte de uma motivação que nós podemos desenvolver. Quando falamos em motivação no processo de ensino-aprendizagem, principalmente em motivação para aprender, podemos destacar dois tipos de motivação. Acompanhem comigo. A primeira motivação é a motivação instrumental. Por exemplo, passar num teste.
seria uma grande motivação para você trabalhar com o listening e já desenvolver essa habilidade. A segunda motivação, nós chamamos de motivação integrativa, ou seja, é a sua vontade, é a sua necessidade de fazer parte de um grupo e de interagir até mesmo socialmente. Agora, nós vamos observar um exemplo de motivação instrumental. Lembra que eu falei para vocês que a motivação instrumental está relacionada a um desejo, a uma necessidade que você tem? Pois é, o exemplo que eu dei no slide anterior, nós falamos em passar num teste. Então, vamos supor que você esteja concorrendo a uma bolsa de graduação sanduíche fora do Brasil. Para isso, você vai precisar fazer um exame de proficiência. O exemplo que nós temos aqui, que eu vou mostrar para você agora, é o TOEFL, ok? O TOEFL é um exame de proficiência internacional. Portanto, se você tiver esta motivação de fazer a graduação sanduíche, você vai estudar e vai procurar desenvolver habilidades para poder ter uma nota condizente com as suas necessidades de graduação sanduíche. Em seguida, o que nós temos, que é um outro exemplo, que é da motivação integrativa. Só para lembrar, quando falamos de motivação integrativa, nós estamos pensando na sua possibilidade de integração social e com o grupo. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, que é muito interessante, nós temos o exemplo desta universidade, que é Pennsylvania State System of Higher Education. Nessa universidade, você pode observar ali que ela oferece conferências virtuais, ou seja, possibilidades que você vai ter de interagir com o mundo acadêmico. Normalmente, esse tipo de conferência vai possibilitar para você o uso de diversos recursos, assistir a uma palestra, participar de um fórum e participar de um chat, o que é uma grande possibilidade para você. Agora, já que nós estamos falando, por exemplo, em motivação, por que eu trabalho com motivação? Porque eu tenho um desejo e, através desse desejo, eu vou estabelecer um objetivo. É muito importante que você estabeleça sempre um objetivo para aprender ou para pesquisar, porque, através do estabelecimento deste objetivo, você terá a possibilidade de escolher um dos tipos de listening, que é isso que eu vou mostrar para você. Conforme nós podemos observar aqui, nós temos 4 tipos de listening. O primeiro listening que nós temos é o inactive listening, o segundo, active listening, o terceiro, selective listening, e o quarto, por fim, reflective listening. E o que vem a ser cada um desses tipos de listening? Se você observar aqui, o primeiro, que é o inactive listening, conforme a própria palavra diz, é ouvir de forma inativa, ou seja, simplesmente estar presente quando alguém está falando, porém, sem absorver o que está sendo dito. Ou seja, neste processo, eu estou inativa. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de listening, na verdade, o oposto do que nós apresentamos anteriormente. Nós vamos falar do active listening. Este tipo de listening é o listening que vai permitir com que você ouça de forma ativa, ou seja, é ouvir o que realmente está sendo dito, concentrando-se no conteúdo e absorvendo a mensagem. A partir daí, você pode fazer determinadas escolhas e utilizar o próximo tipo de listening, que na verdade é o selective listening. O que vem a ser o selective listening? Nós temos aqui ouvir de forma seletiva, é ouvir o que você quer ouvir ou o que você espera ouvir, e não exatamente o que está sendo dito. Portanto, ao estabelecer o seu objetivo, você vai fazer escolhas. Você pode selecionar as informações ou, se você quiser, você pode entrar num processo um pouco mais complexo, que na verdade é o próximo tipo de listening que nós temos aqui, que é o reflective listening. Reflective listening, na verdade, é ouvir de forma reflexiva, ou seja, é um ouvir mais complexo. Por quê? Porque você vai ter que prestar muito mais atenção, interpretar e observar como a informação ou como algo está sendo dito. Lembra do início da nossa videoaula, quando eu mostrei para vocês algumas das estratégias que vamos utilizar com o listening? Então, antes de assistir esse vídeo, vamos pensar um pouquinho nelas. Você primeiro pensa em tudo que você já conhece, em português mesmo, sobre a previsão do tempo. Em seguida, você vai assistir o vídeo uma ou 2 vezes e aí você vai se concentrar. Concentre-se naquilo que você conhece. Foque nas palavras que são
familiares para você. E a partir daí, será que você vai conseguir unindo o que é familiar com a escrita de algumas palavras em inglês, mais números e mais imagens? Será que você vai conseguir ter uma compreensão sobre como está a previsão do tempo na Escócia? Agora assista ao vídeo. Well, it's an unsettled picture as we head towards the end of the week. This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure, and this weather front pushing northwards is bringing cloud and outbreaks of rain. The rain, of course, will be heaviest over the borders and around Edinburgh, where it could lead to difficult conditions on the roads. In the west, rain will be lighter and patchier. There will maybe a few drier interludes over Dumfries House in Ayrshire. There'll be snow for the higher ground of the Highlands and Aberdeenshire. The potential for a few flurries over Balmoral, who the hell wrote this script, as the afternoon goes on. The best of the drier and brighter weather will, of course, be over the Northern Isles and the far north of the mainland. So a little hazy sunshine for the Castle of May and Caithness, but a cold day everywhere with temperatures of just 8 Celsius and a brisk northeasterly wind. Thank God it isn't a bank holiday. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, nós vamos falar com maior profundidade sobre as estratégias de listening. Acompanhem comigo. Primeiro passo, treine diferentes formas de ouvir, ou seja, há sempre um propósito de listening. Ouvimos de forma diferente se soubermos para que estamos ouvindo. O que acontece? Se tivermos uma motivação e um objetivo pré-estabelecido, vai ser muito mais fácil trabalharmos com toda e qualquer possibilidade de listening e principalmente o desenvolvimento das estratégias. Portanto, vamos sempre pensar, conforme está dito aqui, ouça primeiro as ideias gerais, em seguida os detalhes e as informações. Depois, vamos fazer inferências. O que seriam as inferências? É o momento que você vai pegar o conjunto do que você compreendeu de ideia geral, com mais os detalhes que você compreendeu também com seu conhecimento prévio e a partir daí você vai começar a trabalhar um conjunto de informações que vão te levar à compreensão do tema. Em seguida, o que nós vamos fazer? Acessar o conhecimento prévio conforme estamos dizendo o tempo todo. Existem duas estratégias muito interessantes e muito importantes que você pode e deve utilizar. A primeira estratégia nós chamamos de top-down. A segunda estratégia nós chamamos de bottom-up. O que é essa estratégia top-down? Na verdade, a estratégia top-down ela é muito simples. Você vai utilizar o seu conhecimento antes de trabalhar com listening. É o seu conhecimento prévio sempre, porém, você vai buscar sempre informações sobre o tema, sobre a língua, ou seja, um trabalho prévio. Depois, nós utilizando a estratégia bottom-up, você vai usar as informações que você tem à disposição, sons, palavras, significados. Ou seja, quando você estiver já imerso em uma atividade de listening, vamos focar a nossa atenção no quê? Nas palavras que você conhece, nas imagens, nos sons que são perceptíveis e muito mais conhecidos por você. Por último, mas não menos importante, é a cultura de quem fala. A cultura de quem fala importa muito, porque nós temos que compreender, conhecer o país que nós estamos ouvindo, o listening, conhecer o interlocutor, também conhecer a cultura e os hábitos locais, ou seja, toda e qualquer informação cultural contribui para que você entenda a língua. Se a gente voltar para o vídeo do Príncipe Charles, vamos pensar uma pessoa da realeza trabalhando a previsão do tempo. Em outros contextos ou em outros países, isso talvez não fosse tão natural e não fosse possível, mas devido ao humor, que nós chamamos do humor inglês, isso foi totalmente possível, uma pessoa da realeza fazendo uma previsão de tempo, ok? Que tal agora voltarmos o nosso foco para as atividades que podemos fazer antes, durante e depois do listening? Aqui nós temos
algumas estratégias que são essenciais para você trabalhar antes do listening. Elas são extremamente simples, eu só peço para vocês que vocês sempre se atenham a elas. Se for o caso, se você não conseguir memorizá-las num primeiro momento, se elas não se tornarem intuitivas, porque você vai precisar da prática, anota, porque use esse passo a passo e você vai ver como vai funcionar. Então, o que nós temos? Primeira coisa, antes de ouvir, sempre pense, faça uma relação. O que você sabe sobre o assunto? Qual é o vocabulário do assunto? Quem são os interlocutores? Qual é o seu objetivo de listening? Ponto crucial e muito importante. Depois, caso seja possível, troque ideias sobre o assunto e interlocutor. Se você estiver face a face e você puder conversar com a pessoa antes, ótimo. Se não, busque todos os subsídios que você tiver online. A partir daí, nós vamos trabalhar sempre com associação de palavras e imagens. Ok, esses são os passos antes de iniciar uma atividade de listening. E agora, e durante o listening, como proceder? O que é que nós vamos fazer? Bom, durante o listening, enquanto você ouve, o que nós vamos fazer? Primeiro, buscar entender a essência. O significado geral é o que nós chamamos de listening for gist. Ou seja, você vai buscar a compreensão e depois vai focar e buscar os detalhes. O que nós temos aqui? Procure detalhes relevantes. Em seguida, compare, contraste, faça as inferências que são muito importantes. Anote, é muito importante para você poder se lembrar. E aí, na hora de anotar, você vai utilizar a estratégia que for mais conveniente para você. Você pode escrever palavras, símbolos, fazer um desenho, enfim, o importante é que você se sinta confortável para entender a mensagem. Em seguida, procure saber quem, o que, quando e por quê. É o grande segredo. Estabeleça o objetivo, mantenha foco e siga as nossas estratégias. E depois do listening, o que é que nós vamos fazer? Enfim, nós vamos primeiro checar o que você compreendeu. Se você, na verdade, estiver trabalhando com algum site, com exercícios de listening propriamente ditos, faça os exercícios. Em seguida, reescreva ou reconte o que você compreendeu. Depois, ouça outra vez, se necessário e, se possível, interaja com o que você ouviu, discuta, faça perguntas, entenda, conheça sinônimos e tente usá-los e procure aprender ao menos uma palavra por vez. Ou seja, é muito importante que depois de você ouvir uma interação com o listening, você comece um outro processo que não foque somente nas atividades de listening como uma atividade de ensino-aprendizagem de língua inglesa, mas que você consiga começar a refletir e a repensar sobre a mensagem que você ouviu e qual é o significado para ela e para a sua área de atuação, campo de pesquisa ou área profissional. Procure aprender ouvindo o que traz significado para você. Acesse as suas funções emocionais e cognitivas, ou seja, busque, além da sua motivação e dos objetivos estabelecidos, algo que faça com que você consiga fazer links com a sua aprendizagem, algo que desperte em você essencialmente interesses, algo que consiga mexer, de repente, com suas emoções. E por que não você trabalhar com situações reais? Elas são importantes e muito interessantes. Ou, de repente, com contação de histórias. Vamos trabalhar com storytelling, why not? E, por fim, histórias de pessoas famosas ou conhecidas. Na verdade, estes são todos os subsídios que vocês podem utilizar para desenvolver a habilidade de listening. Não espere as aulas de inglês para ouvir. Exponha-se ao listening sempre, para se familiarizar com sons, palavras, diferentes interlocutores e discursos. Enfim, utilize as estratégias que discutimos na nossa videoaula de hoje. Estamos quase chegando ao término dela por falar nisso. Que tal recapitularmos os principais temas que foram discutidos nessa aula? Nós começamos a aula falando sobre a importância e as estratégias de compreensão oral. Em seguida, falamos sobre os passos da compreensão oral, motivações, os 4 tipos de listening, estratégias, mais estratégias, falamos de top-down and bottom-up. Depois, continuamos falando para você ficar atento à cultura, trabalhar também
com estratégias antes, durante e depois de ouvir o listening e fazer a lição de casa. E, por fim, procurar significados, trabalhar com situações reais e não esperar para ouvir e para trabalhar com o listening. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. I hope you have enjoyed our class. I thank you very much and see you pretty soon. Bye bye.